Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje, aqui no Entre Nós, eu estou com um papo muito especial com um cara muito foda, que eu já sigo há muito tempo, já admiro demais pelas internets, já acompanhava demais no Twitter e no YouTube. Vocês, por favor, façam questão de seguir nosso caro Marcos Morcego, e eu vou deixar ele se apresentar, é claro. Então, por favor. Zé, eu que estou extremamente honrado, tá? Quando eu entrei mesmo nessa questão de agroecologia, conheci você, conheci a Claire, e tem uma coisa muito interessante que é isso, as coisas vão se chamando, então assim, eu estou muito honrado de estar aqui, muito honrado de ter vindo a Muda começar a brotar, né? A Muda Floresta começar a brotar. Eu sou Marcos Morcego, faço ciências sociais na USP, trabalhei com uma pesquisa sobre identidade e território, e dentro da minha militância está mais voltada para uma questão ligada à questão da terra também, então, novamente, muito feliz de estar aqui. E também estou na revista Clio Operária, que é uma revista aí onde a gente discute um pouco de política, traz vários textos, e tem um projeto que é a Caverna do Morcego, que é isso. Em breve Muda Floresta na Caverna, tá? Fica aí o recado já. Pode ter certeza. Mas é isso aí. E aí, né, a ideia do nosso papo aqui, do Entre Nós, é esse papo mais descontraído. E aí, como eu já disse, sigam o Morcego nas redes sociais dele. No YouTube é muito foda. Assim, eu me sinto um completo perdido quando eu tô vendo as lives dele. É muito bom mesmo, assim, né? Aqui fica ao vivo. Meus parabéns e agradecer demais o papo seu, porque é um papo pesado, isso eu vou, né, tem que falar, é um papo pesado, assim, é leitura pesada, mas necessária demais e uns tipos de leitura que pra mim, eu acho que se eu fosse sozinho eu ia me perder, viu? A galera, vocês acham que eu sempre tô de boa, né? Mas eu não sei se principalmente nos últimos livros que são mais aleatórios assim, tem umas horas assim que eu tô lendo que eu demoro pra continuar a ler, porque a mente olha e fala, caramba, ou eu li alguma coisa errada, ou eu tô... Porque realmente, é umas coisas assim que pega e eu tô do mesmo jeito que vocês, tá? Muitos dos livros eu tô lendo pela primeira vez também, então eu tô igual. A diferença é que eu boto a cara e falo, não, beleza, vamos do mesmo jeito, a gente vai tentar aqui chegar em algum lugar. É isso. Soberania e autodeterminação, sociologia e socialismo. É verdade, teve esse episódio no podcast do Guerreiro Ramos, esse daí, nossa, sim. Esse foi muito bom e... você fala de tudo, né? Não tem jeito. Vou pegar a gente vai lendo e falando um pouquinho de tudo ali pra achar as peças. Mano, e assim, como comunicador, eu acho que é muito esse papel, né? Uhum. Como comunicador e sociólogo, essa fita de... A gente vê duas pontas soltas. Pô, a galera da agroecologia tá aqui, a galera da política tá aqui. Sim. Meu papel é só ligar os dois, é falar, gente, vocês conheceram tal galera? Vem cá. É isso, eu só faço isso, eu só ajudo esse caminho. A gente tá tentando aos pouquinhos também, a gente vai indo ao conta-gota. Pra não assustar, porque tem gente que assusta, né? Mas aí por isso que a gente tá aqui também, pra jogar a galera no seu colo aí, porque aí a bomba é sua. Boa sorte, galera, boa sorte. Cuidado, viu? Essa galera fazendo isso aí... Mas beleza. E aí hoje eu queria só, né, introduzir esse papo, apesar que a gente já começou, já tem um tempo. Mas eu queria trazer... um Bluit, né? Um tweet que você fez no Blue Sky, pra gente guiar um pouco aqui nosso papo. E pode até de alguma forma parecer que não tem muito a ver, né, com a agroecologia inicialmente, mas acho que a gente vai conseguir destrinchar bem. Eu fiquei aqui com a Claire hoje mais cedo, a gente ficou trocando ideias sobre esse seu papo aqui também. Hoje cedo a gente reuniu. E foi muito legal, foi muito legal. Posso ler? Você quer ler? Pode, fica à vontade. A galera tá comentando ainda, né? Tá dando uns likes e tudo. Então eu sempre fico repensando, eu volto pro tweet, olho e falo... Tem mais coisa aí. Ainda tá muito... Mas é isso, vai lá. Mas vamos lá. Abrindo aspas. Agora eu vou lançar um papo sincero. Se toda a esquerda aprender luta de autodefesa e etc., pegar peso, ainda vamos estar longe de fazer qualquer coisa. Adianta nada saber lutar e não saber construir comunidade, no sentido de disputa territorial, construção de relações sociais, de produção diferentes.
Aí ele continua. Ainda diria mais, que a autodefesa e o treino desvinculados de um processo político mais sério, de formação e etc., vai resultar em um monte de gente que acha que tá pronto pro que der e vier, mas não passa disso. E se pá, ainda apanha. Muito bom, muito essa bom, última muito é só bom. pra gerar um hitzinho, né, galera? Tá falando de alguém. Não, é só... Indiretinha. Esse daí é só pra dar os likes, Sim, entendeu? sim, Esse daí é só pra... Mas eu acho que tem muita coisa aqui. Uma coisa que tá recente também, que a gente tava conversando no Blue Sky esses dias, foi a galera, por exemplo, do sobrevivencialismo, né? Que eu acho que é onde que acaba desaguando isso que você tá falando, né? É essa galera politizada, despolitizada, né? Acha que é despolitizada, acha só, né? E que acha que vai resolver tudo na bala, né? Tá com fome, vai dar tiro no estômago. Cara, isso é muito louco, porque... Sei lá, né? A gente sempre tem essa fita de olhar pra outras experiências, olhar pro que aconteceu antes, pra tentar entender, tipo, se tem alguma coisa, alguma conexão, alguma relação, pra conectar o processo e as coisas não parecerem tão soltas. E houve um tempo que existia muito forte essa ideia de, vamos ir lá e vamos matar alguém, e vamos fazer alguma coisa assim e tal. Mas, mesmo quando era o mais desajeitado possível, essa questão e não sei o que, tinha um fim político, tinha uma ideia de a gente quer causar um distúrbio, a gente quer fazer alguma coisa assim. Causar terror, né? Causar medo. Isso, sim, causar sim. um impacto, Sim. né? Por exemplo, a fita do Luigi Mangione, talvez, Justo. mais recentemente, seja uma boa expressão de uma violência individual, assim, que, mano, causou pânico, foi onde tinha que ser. Parece até pensado coletivamente. Sim. Só que o neoliberalismo, ele deu tão certo, assim, tão certo, E lá vamos nós. que a galera... É isso, né? Sim. Não tem como falar que não, infelizmente. Sim. Só que a galera tá pensando tudo a partir de uma questão muito né? Tipo assim, eu tenho minha casa, eu vou na minha academia com o meu fone, embora todo mundo de esquerda vai estar fazendo academia, mas cada um com seu fone, no seu espacinho, na sua casa, pra sair na rua, quando eu ver um fascista, eu bater nele. Beleza, da hora, legal. Vários punks fazem isso e pá, não sei o que, não vou falar pra não fazer. Justo. Só que aí, até a gente fazer isso, não tem revolução. E se resume a isso, né? Fica parecendo que é só isso também, né? Fica tudo solto. É. Aí, mas a gente também tem que se armar. Aí, novamente, a gente pode olhar para o que foi a política de armamento do Brasil antes do desarmamento, que gerou um grande conflito, um grande caos, várias frentes. E que você tem uma arma na sua casa e é justamente o que a gente faz quando a gente bate na direita. Não é a solução de nada. Não resolve nada. Exatamente. Quando o Bolsonaro falou, tem que armar, todo mundo, a gente estaria falando, realmente, tem que armar. Que foi o que o PCO falou, inclusive. E a nossa crítica da esquerda foi, pô... Que novidade. Que novidade, né? Que novidade. E a crítica da esquerda foi tipo, não, a gente realmente tem que se armar, mas não é só chegar todo mundo pegar em arma e tal, não sei o quê. Até porque numa revolução mesmo, a gente não tem uma revolução que a maior parte da população estava totalmente armada e tal, não sei o quê. O processo se dá em vários aspectos, várias dinâmicas. Tanto e quando que, eu fui escrever... né, desculpa te interromper, né? Mas tanto que eu lembrei, né, os imbecis lá dos kids pretos, eles são um tipo de coisa exatamente pra desmobilizar, pra trabalhar nessa falta de mobilização que é o que desmonta o real, né, as formas de se combater essa merda que a gente tá. Sim, exato. Então, assim, veio na minha cabeça, assim, estratégia de guerra uma coisa dessa, né? Exato, é isso. E aí, a gente tem toda uma galera que discute estratégia de guerra e tal, sei o quê. Você pegar, sei lá, pensando nos clássicos, tá? A gente vai falar um pouco de livro, porque vai lá, por favor. Mais, desculpa, já peço perdão. Não, é isso aí mesmo, é isso que a gente quer. Mas a gente fala até de mais devagar quando for falar, né? Mas o Lenin, né, líder da Revolução Russa e tal, não sei o quê,
ele era uma pessoa que pensava em estratégia de guerra. Assim como o Engels tem escritos de guerra. Assim como o próprio Marx tem escritos de guerra. Assim como Fidel Castro, Che Guevara, Hugo Chávez, enfim. Angela Davis, os Panteras Negras. Toda organização tem uma estratégia de guerra. Só que o neoliberalismo, ele causou essa dupla coisa, né? O que você falou do sobrevivencialismo e o que eu falei dessa questão do individualismo. Porque fica uma coisa de, a gente tem que dar uma resposta urgente porque, meu Deus, nada, os fascistas estão aí claramente fazendo as coisas, não sei o que, blá blá blá. Família, eles de tempos em tempos fazem isso. Ou seja, a gente teve tempo, inclusive, para se organizar e não se organizou, e aí é uma crítica e uma autocrítica pra gente no meio desse processo. Certeza. Eu acho que é um pouco do que a gente tá tentando fazer também, né? Nosso trabalhinho aqui de formiguinha. E é esse trabalho que a gente tá voltando a fazer, de a gente se olhar e falar, pô, talvez eu tava fazendo isso aqui do jeito errado, talvez a gente estivesse fazendo isso aqui do jeito errado. Tá sendo um ano de reavaliação, inclusive, sim, né? Da gente com certeza. Voltar pros processos. E, inclusive, a gente vai conectar isso daí com a própria... No final, a gente tenta amarrar tudo. Vai chegar lá. Uma hora vai chegar lá. Só que é isso, sempre teve esse clima de... Pra você pensar qualquer questão, você tem que pensar um conjunto. Então, em Rojava, por exemplo, dá exemplos mais práticos, né? Agora mesmo eles estão, inclusive, né, o Abdul Kalam, que é quem a gente estava lendo em live, lançou uma nota pedindo pelo desarmamento do PKK. Porque agora a questão de paz, pra eles, depende só da Turquia aceitar. Eles estão no território deles e eles falaram, a gente não quer mais guerra. Ou seja, inclusive pensando num tensionamento que pode existir sem a guerra. Não sabemos como vai se dar esse processo, mas assim, pode ser uma das principais alternativas pra gente pensar a questão de a revolução, do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente pensa, pode acabar. Ou seja, a violência, embora ela esteja no centro, ela não é o centro. Ela tá lá, mas ela não é o centro. Que é muito do que esse discurso tá vendo, né? Porque a gente tem que aprender a bater, porque a gente tem que aprender a não sei o que, blá. Tá bom, mas e daí? Até aí, o exército ele poderia, por exemplo, ser revolucionário. Mas ele não tem uma formação política, uma formação pedagógica, nada disso. Ele é amarrado com uma estrutura que vincula a acumulação de capital, que é gasto do Estado, não sei o quê. Então, assim, não é só existir essa coisa que vai dar certo. Sim. Não é a violência pela violência, né, no fim das contas. Exato. Se a gente pensar bem, o Exército Vermelho lá dos bolcheviques matou um monte de anarquista por nada. Até aí, não, inclusive isso, né? Não é necessariamente porque é uma violência de esquerda que é uma violência certa. Enfim. Sim. Não entrando no mérito, inclusive, de certo e errado, mas sim, de tipo, vamos lá, família, somos humanos, a gente quer a vida, é isso, né? Beleza, tá bom, a gente tá partindo desse ponto. Tem até não sei se um podcast que você conhece, se você conhece o podcast, né? Chama Naruhodô. Chama o Altair de Souza, ele é psicólogo, e aí ele pega perguntas, às vezes umas perguntas bem simples, sabe? Mas e explica cientificamente. Ele é muito bom mesmo, assim. Ele faz uns levantamentos bem legais. E o último episódio foi exatamente a violência faz parte da natureza humana. Foi ele falando de como que a violência existe tanto na natureza por si só e também como que ela está presente na natureza humana, né? Até da autodefesa, no final das contas, né? Exatamente. E aí, né, já até encaminhando para esse próximo passo, que é essa conexão, é muito louco quando você começa a observar, e isso existia até, de certa forma, dentro da União Soviética, não tanto ali, né, pelo que a gente lê da história da União Soviética, que era muito mais complexa, mas aconteceu em Cuba, aconteceu com os Panteras Negras, aconteceu com o próprio MST, aconteceu na Venezuela, para trazer para experiências mais próximas e tudo, que é um processo muito evidente de quando você começa alguma disputa, quando você começa esse tensionamento, ele tem que te garantir certos espaços. E aí a gente começa a entender que, vamos lá, se a gente tiver várias pessoas armadas em São Paulo de esquerda, mas elas estiverem cada um no seu canto, se a polícia vem invadir minha casa e eu já era,
acabou, a gente não consegue se defender. Ela pode ir na casa de cada um. O que os Panteras Negras observavam naquela época? Pô, a gente tem um bairro aqui, vamos fechar o bairro. Então nossa guarda, nossa autodefesa vai ser em torno de todo esse bairro. Já era. A nossa galera, a galera que tá com a gente, tá aqui. Que é uma coisa que, por exemplo, o crime organizado fez. Essa dimensão. E é uma dimensão que a gente esquece quando vai pensar, principalmente nas cidades, essa fita da autodefesa. Porque quando a gente olha, por exemplo, para um assentamento, que tá o tempo todo sofrendo ali e sofrendo no coletivo, já era. Acabou. Começa ali uma defesa dentro de todo o território. O neoliberalismo, ele destruiu isso das cidades, né? Ele faz todo mundo morar um em cima do outro, todo mundo odiar o vizinho por causa de som, por causa de não sei o que, blá, blá. Enfim, todas as tretas que acontecem, inclusive em assentamentos, em aldeias e tal, sei o que, mas multiplicado e numa exacerbação neoliberal. Sim, tá todo mundo estressado, todo mundo esgotado. É todo um acúmulo de coisa, né? É o que você falou, não dá pra falar de uma coisa assim separada, né? É um acúmulo que o neoliberalismo faz pra culminar nisso, né? Exatamente. E aí, dentro das minhas pesquisas, eu fui conhecer um carinha chamado Gramsci, né? E Clóvis Moura, descrevendo aqui os quilombos, aqui também ajudou muito nessa formulação. Mas de entender que... e aí é o processo que o MST tem hoje, que eu acho muito lindo, tô lendo um pouco mais sobre ele, né? Além de ter conhecido presencialmente essas discussões. Mas, tipo assim... Se, desde Marx, enfim, de antes de Marx já se falava sobre isso, de quando alguma coisa tá pra ser destruída, outra tá pra nascer, a gente tem que fazer nascer o diferente. Com certeza. Ó, como a gente vai voltar pra questão da Terra. Sim, sim. Então, não basta a gente olhar e falar, vamos fazer algo que rompe com a normalidade capitalista, como por exemplo a questão da violência, se a gente não tiver nenhuma base pra garantir a nossa autodefesa em níveis mais complexos. Sim, sim, sim. Não só falando de violência agora, né? Com certeza, com certeza. O primeiro perigo para quem mora, para quem tá nascendo, né? Desde que é uma criança, não é o perigo necessariamente dessa violência direta, embora ela também aconteça em grandes proporções no Brasil. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem saneamento básico, sim, alimentação, saúde, educação, além desses graus de violência. Mas é isso, né? A violência tá no centro, mas ela não é o centro. Então, se a gente não pensar em se proteger no nível que garante a coletividade, que no caso, geralmente, é a comida, é a água, é a construção de algo comum, não adianta nada, a gente tá começando por um processo que ele não tá nesse ponto ainda. Sim. De, tipo, família, se eu andar armado aqui na minha rua, pelo amor de Deus, a galera da minha rua vai querer me matar. Eles não vão olhar e vão falar, que da hora, tá defendendo o território. Eles vão olhar e vão falar, porra é essa que você tá fazendo aqui? Você vai trazer um tiroteio aqui pra porta da minha casa, né? Sim, sim, sim. É essa dimensão. Só que é isso, nos centros urbanos parece que a gente tá muito desesperado, tipo, caralho, galera, e agora? O que a gente faz? E é algo que, infelizmente, né, tem que ter esse processo. A gente vai mudar quando a gente entender que aonde a gente tá pisando, inclusive na maior parte das favelas do Brasil, o que tá por baixo da sua casa é morro, é terra, é a área que tinha a Mata Atlântica, que tinha outra floresta, que tinha não sei o que, bababá, que, enfim, os vários biomas que a gente tem nesse país enorme, muita coisa. Mas é isso, tá ali, tá bem baixo. Tipo, toda vez que tem enchente, que a gente... Aí vai lá os geógrafos e falam, pô, galera, ó, essa enchente, essa água tá seguindo o mesmo caminho do rio que passava por baixo vários anos atrás. Sim. A cidade tá olhando pra nós e falando, vem, vamos, chega disso, chega. Sim. Próprio aqui, né, minha realidade aqui, que é Belo Horizonte, são vários rios que são ruas principais da cidade. Você passa em cima de rio, assim, rios gigantescos, né?
E todos eles alagam. Todos eles dão algum chabu, dão algum problema, não tem jeito. É isso. Mas é isso. São todas violências, até a violência contra o próprio Rio, né? Pronto, já era, amarrou, pronto, pode fechar o episódio. Obrigadão, gente, até a próxima. Aí deixa pra lá, né? É isso. É. Se você pegou essa visão, é essa visão. Não preciso nem falar muito mais, mas não, ficou muito claro mesmo, assim. Eu acho que a gente falou de tanta coisa, mas a gente conseguiu amarrar muita coisa, né? Não, mas se quiser a gente pode esticar, tá? Tá tranquilo. Não, eu também se a galera quiser acho. ouvir. Não, também tá Porque tranquilo. tem mais coisa pra gente falar, tem mais coisa. Uai, pode falar. Com certeza. Tem essa fita aqui que é... Eu não sei nem explicar. Mas a gente estuda dentro desse processo. Sempre que acontece qualquer movimento assim, eu não falo nem só de revolução no sentido comunista da coisa, né? Mas várias revoltas acontecem. Inclusive, se a gente pegar o final da União Soviética, ele não é pacífico. Eu tinha essa impressão, eu não estava vivo na época. Eu tinha muito essa impressão. Aí eu fui assistir o Trauma Zone, que é um documentário do Adam Curtis, porque a BBC estava lá 20 anos antes da queda da União Soviética. A BBC já estava lá fazendo filmagem, já estava tendo a vida do povo, já estava tendo um rolê assim. E foram cenários de várias guerras e tudo, não sei o quê. E é muito engraçado porque quando eu assisti aquela porra e eu via a população de toda a Rússia ali falando, eu sentia que era muitas mesmas coisas que a gente fala hoje. De tipo, caralho, tá tudo tão complicado. E aí surge uma proposta de mudança. Obviamente, né, atualmente a proposta pra cá não é o comunismo, mas é a proposta do Marçal, do Bolsonaro, dessa galera. E o povo lá, eles estão falando de final do socialismo pro capitalismo. Sim. Eles falam, pô, é que o socialismo não dá mais, né? E aí os entrevistadores sempre perguntam, pô, e o capitalismo que tá vindo aí, não sei o que, a galera fala, ou vai ser a mesma coisa ou vai ser pior. Então rola uma desacreditada geral. Entendi. E é uma coisa que inclusive boa parte dessa esquerda tá se sentindo hoje, né? De tipo, cara, não adianta fazer nada. Saca? Não é nem só de acreditar no fim do mundo, mas é acreditar que não vai haver nenhuma transformação. É essa impossibilidade das coisas mudarem. E isso foi quando? 86, 87? Entre 85 e 92, né? Que acontece todo o processo, né? Que Mas é isso. Tá. Nessas décadas. Nesse período. 80 e 90. Sim. Aí... Até hoje repetindo a mesma coisa. É isso. E antes da pandemia, no Chile, eles utilizavam esse conceito de mal-estar social. Que eles falavam, tava todo mundo desacreditado. Pô, eles não fizeram uma revolução, mas assim, os caras queimaram Torre do Enel, os caras paralisaram todo o sistema de trem. Então assim, alguma coisa aconteceu. E foi do nada. Assim como, porra, no Pará, a greve foi bem sucedida da questão da educação indígena, puxada por indígenas quilombolas. Bem lembrado. Aí a gente teve em Pernambuco a questão da empresa eólica, que foi reafirmado também, que não vai haver renovação do contrato. E agora teve, eu não vou lembrar no Ceará, porque tava tendo essa discussão sobre agrotóxico com drone. E aí houve o plebiscito popular. E o STF vai lá e fala, ó, realmente, então a gente não vai aprovar isso daí. Tudo por mobilização popular, tudo por ocupação, tudo por coisa assim. A gente tá num momento que a gente olha e fala, pô, tá todo mundo meio parado. Realmente, tá difícil de fazer as coisas. Só que a gente tá em fevereiro, com esse caos a nível governamental, com esse caos a nível Congresso, STF e tal, não sei o quê. A gente teve 3 vitórias que a gente nunca imaginaria que aconteceria. Sim. Eu ainda fico assim, com uma sensação que ainda foi meio reativo, né? De certa forma, perfeito, né? Perfeito. Mas são vitórias, não tem como a gente... Então, e aí que é a fita que eu acho que eu inclusive achei que estava olhando eu estava olhando pro lado errado. Que eu tava olhando muito pra essa questão de reatividade também, né? Essa coisa de, porra, é sempre uma resposta. Só que quando eu vi que foram 3 lugares que conseguiram reunir camponeses, quilombolas, indígenas, professores, sabe? É uma coisa assim, boa. Sabe, fala, existe alguma aliança surgindo. Justo. Claro, ano que vem é ano eleitoral. A gente sabe que vai rolar cooptação, vai rolar tentativa de várias coisas, acordões e tudo. Então, esse ano, a gente entra numa prova muito maior do que a gente estava nos últimos anos, que é, a gente vai conseguir reconstruir as esquerdas.
os movimentos de base, os movimentos agroecológicos, a gente vai conseguir começar a recuperar espaço. É isso que se abre. E aí é onde entra. A gente pode falar sobre aprender a lutar, aprender a se armar, aprender... Só que aí tem que ser o quê? Vai rolar, assim como fazia Malcolm X e Martin Luther King Jr., vai rolar um plebiscito popular puxado pelo Martin Luther King Jr. lá. Então Malcolm X e Panteras Negras vão estar nas redondezas fazendo a cobertura armada. Beleza, é isso, vocês querem isso? Então vai fazer isso. Vai proteger os espaços de luta. Vamos, é isso, da hora. Agora, se for discutir, tem que fazer... Mano, vai fazer um esporte. Vai no assentamento ajudar a trabalhar lá. Vai pegar uma enxada, um lote pra carpir. Isso não é nem brincadeira, é sério. Forte, além de você aprender, inclusive, lutas, muitas vezes, porque sempre vai ter um assentamento, alguma roda de capoeira, ou alguma outra luta, alguma coisa assim. Sim. Você vai ganhar força e vai ganhar. E vai estar ajudando a construir um tecido social. E um tecido, eu não sei se eu posso dizer assim, orgânico pro futuro. Sim. Uma nova sociedade, novos mundos, enfim. E aprendendo outras coisas, né? O próprio saber plantar, né? Teve até alguém que comentou depois da sua postagem lá, foi exatamente isso, de a pessoa acha que vai pegar uma alface e socar ela, até ela pegar a semente da alface e socar ela na terra até ela virar uma alface, né? E, sei lá, alguma coisa assim. Família, assim, né? Eu aprendi a plantar muito, tanto com meu avô, como nos assentamentos da vida e tal. E aí eu comecei a testar aqui em casa, né? Tem um parceiro que tá aqui trampando comigo nessa fita, num quintalzinho, assim. A gente tem um canteirinho. Muito legal, muito legal. Um canteirinho já é difícil pra caralho. E aí eu fico pensando, porque geralmente eu vou, né? Quando ou a gente vai fazer uma formação ou tem algum mutirão, então a gente passa alguns dias ali. E mano, é de dia força e de noite formação, beleza. Família do céu. Imagina a galera que tem que cuidar o ano todo dessa porra. A gente tem que formar a comunidade pra, tipo, isso. A gente olhar e falar, família, é só deixar crescer as coisas aí, a gente só vai fazendo um manejozinho aqui, ó. Mano, ninguém mais vai ter que se matar de trabalhar. Me mandaram agora há pouco uma mensagem, né? Pô, morcego, por que o capitalismo faz a gente trabalhar tanto e tal, não sei o que, blá blá blá. Mano, é isso. Se a gente tá indignado com isso, então, foda-se isso. Chega. Chega. Né? Talvez também seja um pouco desse sentimento, inclusive, de fugir, né? De olhar e falar, foda-se, tudo vou pro meio do mato. Que é perigoso também, que aí, né, acaba ficando solitário de novo, todo o papo. Isso. Então tem que tomar esse cuidado, com certeza. Antes disso, assim como a agroecologia olha, né? Que na verdade não é o olhar agroecológico, mas o olhar da própria floresta, né? Uma coisa surge aqui, o que vai brotar aqui vai ser o que consegue depender da sombra, e o vento também fica bom, e aí vai ter uns bichos que vão se alimentar e tal, não sei o que, blá. É isso, velho. Na Venezuela tem a porra de uma comuna que ela é feita em formato de colmeia. Que legal. Porque aí eles conseguem fazer uma distribuição social pelas quadras hexagonais, então são quadras que você consegue colocar mais tipos de coisas, e aí você descentraliza o bagulho, você não tem, tipo, um centro. Não, ali é o centro de onde a gente vive e tal, não sei o que, babá, tudo a gente vai fazer ali. Não, vai criando uma relativa autonomia em lugares conectados. Que doideira, depois eu quero procurar disso, quero ver esse aí. Tem episódio sobre lá na Caverna do Morcego, embora esteja bem simples, mas aproveitando então, vou divulgar o livro. Construindo a Comuna, Democracia Radical na Venezuela, da Autonomia Literária. Eu divulgo muito eles, né? Muito bom, muito Mas é isso, ele tá descrevendo um pouco dos processos de algumas comunas lá. Mas eu acho muito louco isso, porque existe essa coisa de outros modos de viver antes do capitalismo tinham outras relações com a natureza. E ainda hoje alguns desses modos existem. Sim, exatamente, com certeza. E galera, as coisas elas mudam. Tudo bem que a gente nasceu no meio do capitalismo, que a gente tá vinculado com essa coisa da natureza enquanto realmente um objeto, uma coisa que serve a gente, que a gente pode mexer pra lá e pra cá, assim como. E a gente vai ver, essa relação vai se estender pra animais, vai se estender pra mulher, vai se estender pra negros, indígenas, a gente entende que existe isso. Então assim, a gente vai sofrer até o final do nosso sangue, até o final do nosso coração, dos nossos batimentos cardíacos, numa sociedade onde a gente tá tendo uma enchente, com muito sol, com muito vento, com muito raio,
com muita fome, com muitas pessoas em situação de rua, com muitas doenças que vão se proliferando, e a gente sabe que existem formas de a gente, inclusive, tentar comunitariamente resolver elas, enfim. A Covid eu acho que foi o maior exemplo disso, né? Como que a água batendo na bunda mostrou que com a comunidade a gente consegue umas coisas. Tanto que até hoje tá saindo alguns resultados, né? Teve até a vacina da dengue agora que foi resultado disso, daquela correria de todo mundo tentando junto achar algum tipo de resposta e conseguiram outras formas de tecnologia que agora estão sendo implementadas em outras coisas. Tudo assim feito, né? Com comunidade no final das contas, né? É essa fita. Eu soltei hoje inclusive, que é uma coisa que, né, quero falar um pouco sobre essa indústria, né? Porque eu gravei um episódio onde eu tô discutindo o ópio e o tabaco a partir de um livro lá de história das drogas e tal. E aí o autor fala, né, que o ópio, quando ele para de ser comercializado a nível mundial, é porque conseguem refinar ele e produzem a morfina e a heroína. Eu vi só essa história. E é essa fita, tipo assim, realmente, né? A gente tem. Eu amo quando eu conheço amigo. Eu tenho um amigo que ele não é de militância, não era de esquerda, agora tá olhando um pouco mais pra isso. Mas ele tem uma família no sul da Bahia, norte de Minas, ali, bem perto da divisa ali. Ele falou: porra, minha tia, lá na cidade não tem farmácia, né? Minha tia não vai pra cidade grande atrás de farmácia. Ela entra no mato até ela achar o que ela precisa e já era. Acabou, e ela volta. E aí, lógico, vira a curandeira da cidade. E aí volta essa coisa do próprio misticismo que foi morto pelo realismo capitalista, né? Ele esmaga isso, ele esmaga a capacidade imaginativa, a capacidade, inclusive, dessa relação que a gente pode ter para além do nosso corpo enquanto só um corpo, né? Para além de enquanto uma máquina do capitalismo. É muito louco, porque é isso, é pensar em expandir tudo isso, é pensar em construir tudo isso. Não, e esmaga ao mesmo tempo que ela absorve isso, né? Que praticamente todos os remédios que a gente tem são de plantas. Exato, e que foram assim, igual você falou, uma pessoa entrou no mato e pegou o que ela precisava. Exato, só que aí você não pode ir no seu matinho pegar a planta ali e tal. Não, você tem que comprar a nossa pílula, porque a nossa pílula é melhor. Aí você vê lá, né, a bula de problemas que traz, não sei o que, o dinheiro que movimenta, enfim. Mas é meio que isso. E aí a gente, olha o bagulho, soberania alimentar é autodefesa. Soberania hídrica é autodefesa. Soberania pedagógica é autodefesa. Soberania, autodefesa médica. E aí, porra, tem os livros da Terra Sem Ambos, né? Autodefesa médica, que é justamente os zapatistas, eles, por exemplo, ocupavam partes de hospitais, e não o hospital todo, pra atender gratuitamente a galera que tava ali, pelos médicos formados pela própria comunidade. Médicos, muitas vezes, que não eram nem formados em faculdade. Tipo assim, foda-se a sua ciência moderna, o que vocês estão falando aí, tal, sei o que, nossa galera, a gente que vai conversar. E aí que descobriram o quê? Um monte de doença mental que afetava as pessoas negras porque elas eram excluídas, marginalizadas. Até hoje são. Até hoje a gente tem muito pouco dado nesse sentido. Com certeza. E aí quando você olha, e aí, né, quando você vê porra, lá na assentamento Terra Vista, eu vi a galera conversando sobre o que eles fizeram, né? Mas tinha uma planta que tava doente. E aí eles utilizaram uma outra planta lá e tal, sei o que, passou uns dias, a planta melhorou. Tipo assim, não precisou de usar veneno e tal. É a mesma coisa, é a mesma relação, é isso. A gente olha e fala, caralho, e se a gente pensar a comunidade diferente, se a gente... Sim. E aí fica até um spoiler pro próximo episódio que a gente tá já escrevendo, que é... Eu não sabia, gente, juro, não sabia. Que é uma conversa entre Paulo Freire e Nego Bispo, e exatamente disso, de como que essa conversa dos dois, os dois falam a mesma coisa, é muito maravilhoso, assim, o tanto que os dois se convergem em muitas ideias, e de tanto que o Nego Bispo era exatamente muito crítico a isso que você tá falando, né, a esse... como é que é o nome, gente? Não é cientificismo? Cientificismo que fala? Não é? Que é quando a pessoa se encastela, né? O famoso se encastelar na ciência. E aí a gente traz exatamente isso. Foi exatamente. Parece que você leu o nosso texto, que é isso. Então, soberania alimentar é libertação. Nego Bispo diria que foi confluência. Foi confluência. Justo. Muito bem dito, muito bem lembrado, muito bem lembrado.
Porque a gente escreveu exatamente isso, do quanto que é a libertação nesse sentido, de se alimentar bem, de ter água boa e não precisar se entupir de remédio e coisas do tipo, né? Então... Agora aqui em São Paulo tá entrando esse problema, né? Depois da privatização de tá chegando água suja na cidade de São Paulo. É. Aí tem a fita que, inclusive, você tava compartilhando, né? Da morte dos rios. Uhum. Então, assim, é todo um caos. E aí, né? Eu vi seu tweet, eu vi seu tweet agora há pouco, inclusive, né? Falando dessa fita de não basta apenas a gente começar a frear o desmatamento. Sim. É esse o grande ponto. Sim. E esse tempo já passou. Se a gente for ter urgência com alguma coisa, tem que ser com retomar a terra. Uhum. E retomar não no sentido de, porra, eu vou colocar uma cerca aqui, o bagulho vai ser meu e foda-se. Não, é chegar e falar, caralho, não retomar mano, terra, retomar território, né? Isso, aqui é nosso. Exatamente. Tá ligado? Aqui é tudo aqui, ó. Nossa, Sim, tudo. sim. Simba, aonde seus olhos enxergam, onde eles não enxergam também. Não é só onde seus olhos enxergam. Sim. Tudo. É. E é isso, é realmente. E foi nesse sentido, inclusive, que eu pensei em comunidade, né? Antes da gente começar aqui, fofocas, tá? Ele falou, pô, eu senti que você tava falando um pouco sobre a terra e tal. E é meio que isso, porque nos centros urbanos é muito difícil você conseguir construir essa comunidade. Sim. Existem espaços e tudo, mas geralmente ou são muito nas periferias, ou são espaços de transição, aonde ali. Mas não são espaços que a gente olha e fala, caralho, que é tudo nosso e foda-se. Então, o fazer comunidade é isso, é pensando na relação para além da relação que a gente tem entre a gente. E é muito esse recado que é o que eu tô tentando atuar agora, né? Nessa questão de voltar o que eu aprendi enquanto eu não estive na cidade, pra olhar e falar, pô, se pá, a gente não precisa necessariamente sair todo mundo daqui. Mas, saindo ou não, a gente tem que quebrar tudo. Justo. É esse o ponto. Sim. É esse o ponto. E até essa fita que você falou do episódio sobre sociologia, socialismo e autonomia, eu tento dialogar um pouco isso, que a ideia das ciências sociais, da sociologia, antes de ser algo acadêmico, é perguntar o que está acontecendo. Basicamente isso. A partir de Marx, e aí é onde entra o socialismo, que ele vai avançar no que é a sociologia, então o socialismo para mim é justamente isso, a sociologia, se fazendo sociologia olhar o que está acontecendo, entender de onde veio e apontar para onde a gente quer ir. Básico, né? Beabá. O básico. Sim. E quem tá fazendo isso, com todo perdão às pessoas que eu conheço que não fazem isso, tá? Mas eu tô me referindo especificamente a essa galera da academia que faz isso, tá lá elucidando, mandando um monte de projeto, olha, vocês precisam disso, tá aqui isso daqui, toma, tá isso daqui, pá. Só que quem tá fazendo mudar é quem tá construindo por baixo. Então, tipo assim, esse é o ponto com a autodefesa que ela toca e liga as duas coisas, né? De tipo assim, pô, beleza, então autodefesa é a gente se proteger pra gente conseguir mudar. Vamos juntar as duas coisas. Pô, a gente tem uma escola de Muay Thai, de Jiu-Jitsu e tal, não sei o quê. Tem que fazer igual algumas já estão fazendo em São Paulo. E nos movimentos sociais chegar e falar, a gente vai dar umas formações, a gente vai dar umas aulas, a gente vai dar uns treinamentos, a gente vai formar alguns de vocês pra vocês irem fazer seus treinamentos, enfim. É isso. Assim como eu aprendi muito mais sobre autodefesa em território. Porra! Porque é isso, assim. Eu sempre falo isso, né, porque não é algo desconhecido de ninguém. Mas no assentamento Terra Vista, quando teve a primeira formação que eu estava lá, foi logo após o assassinato da Nega Pataxó, que é um território perto. Então assim, tava todo mundo em estado de alerta. O que a galera fez? A galera aprendeu o que já sabia, obviamente, né? E isso é tecnologia ancestral, né? A galera já sabia, já tinha um contato com os mais velhos, já foi lá e falou, beleza, então a gente tem que pensar a partir disso. É assim que a gente protege território. Que é uma coisa que o crime organizado aprendeu nas grandes periferias urbanas. Sim. A esquerda não. A esquerda não aprendeu. Evita, né? Fica com medo, fica cheio de dedos, é meio difícil. E o negócio é esse, né? Aí abandona e vira ninja. Por isso a resposta individual é tão fácil. Né? Se você não quer ou você tem medo. Gente, tô fazendo meu treino.
Ó, agora, vergonhas pessoais, ó. 2017, eu me denominava anarco-individualista. A fita era, eu jogo meu lixo no lixo, eu tô fazendo a minha parte, quem não tá fazendo que se dane. Eu fiz a minha parte. Por um lado sim, beleza, tá bom, mas... E aí? E pra além disso? Não, eu adorava, nas minhas aulas na escola, eu adorava fazer isso. Pegava um papelzinho de bala e falava, o que eu tô fazendo, jogando no lixo e tal. Todo mundo, você tá fazendo pelo planeta. Eu falei, não, gente, não, esse papelzinho vai pra um lugar, vai ficar lá parado, ele vai ficar apodrecendo lá durante milhares de anos, se bobear e... Não, a gente só tá tirando da sua vista. Você não tá fazendo nada de verdade. Aí eu adorava jogar isso pros meus alunos. E aí você entra na violência e na autodefesa sem projeto político, né? E num primeiro momento ela até acontece, né? O Fanon vai pensar isso quando ele pensa em violência. Ele fala, pô, tá na epiderme do corpo e tal, é uma coisa que só se move, vai e tal. Show! A gente tem muito ódio de classe entre a gente. Vamos organizar esse ódio. Vamos direcionar ele, que a porrada vai ser muito mais forte. Tipo, óbvio, tá num espaço, tá tendo algum caso, alguma agressão e tal, assim, você conseguir se envolver, show, vai lá, mete marcha, tem que saber pra fazer isso também. Até porque a gente tem esses conflitos dentro dos nossos próprios territórios, dentro das nossas próprias construções. Claro. Acontece. Mas nós é bicho... Isso, e discorda, contas, e sai na porrada, e depois tá de boa e tal, acontece. Ou às vezes... rompe, expulsa de território, por aí vai. Acontece, tá negando que isso acontece, né? Sim. Porém, a gente não aprendeu por isso. A gente não foi aprender de uma forma que pense em como você vai se defender. Beleza, quer falar sobre autodefesa? Então, no mínimo, vamos pensar em autodefesa digital, vamos pensar em autodefesa de onde você mora, vamos pensar em autodefesa de você ter alguma coisa pra se proteger. É um todo muito complexo de coisas. Se a gente for falar sobre autodefesa. E é isso. O individualismo ele também faz isso, né? A gente olha para as coisas de uma forma muito mais focada naquele objeto, porque a gente está analisando aquele objeto, porque a ciência faz a gente analisar o objeto do objeto do objeto. A sua pergunta sociológica ela tem que ser o mais afinada possível. Você não vai estudar o processo da planta em interação com as coisas, não. Você vai estudar o processo de uma molécula X em determinado espaço e tal, não sei o que, blá, blá, que é útil. Mas quando a gente vai olhando para as coisas, vindo para trás e ampliando o bagulho, faz muito mais sentido aquilo lá. Sim. Puxando pra minha área, o que a galera detesta muito os ecólogos. Porque é isso, os ecólogos não vêm de vidro mais, né? A gente tenta... Eu não sou ecólogo, né? Mas a ideia da ecologia seria mais essa de ver o máximo de trás que você conseguir e juntar isso tudo, né? Porque nada tá separado. É isso, então, tem que ter essa relação. Tem que ter essa relação. E é isso, acho que tá bom já, né? Já falei demais, desculpa, nossa, eu falei, né? Não, a ideia é essa. Esse tema ele tá me pegando uma cota, a galera tá discutindo, trocando umas ideias, falando nos grupos, né? E aí eu já bom demais. Não, foi um papo bom já estamos um tempinho aqui já. Não quero tomar muito seu tempo também, não. Não, mas eu vou voltar. Com certeza, voltaremos pra gente trocar mais ideias sobre isso. Com certeza. E aí, né, eu queria até finalizar um pouquinho com uma pergunta também pra você, qual que é o papel que você acha que essa comunicação nossa, tanto do podcast, né, o seu, a Caverna do Morcego, né, na divulgação desses temas e nessa organização política, né, no final das contas. Que eu, por exemplo, tô me impactando demais com muitos livros que eu preciso ler. Ouvindo você falar, eu só escuto na minha cabeça, você precisa ler mais. Foi assim que eu comecei a ler pra caralho, foi justamente assim. Então, assim, né, qual que é o papel desse tipo de divulgação? É uma divulgação de formiguinha, no final das contas, né? A gente faz aos pouquinhos, a gente não tem aquele impacto, aquele a sex appeal das redes sociais, que a galera, né, pra clicar e ficar vendo vídeos e vídeos. Mas qual pra você, né, qual que você acha que é esse papel, qual que é a importância dessa comunicação, né? Nossa, é uma pergunta bem complicadinha. Mas assim, ó... Não, mas pelo menos pra você, assim, né? Sim. Porque... mas tem uma fita, tá? Que é essa coisa.
Quando eu comecei a me comunicar, foi logo depois, né? Eu conheci o Thiago Torres, que é o chavoso da USP, antes dele virar chavoso e tudo. Então aí nada, ele virou chavoso, fama. Fama não, né? Mas, enfim, atingiu um certo espaço ali. Aí comecei a acompanhar Sabrina Fernandes, Thiago Ávila, o Jânio Manuel, Rita Von Hunt, Laura Sabino e tudo. E aí foi onde eu fui começar o meu projeto de comunicação. E aí, fui conhecendo muita gente que fazia alguma coisa e não tinha alcance. Não tinha alcance. E ainda hoje continua assim. Mas eu comecei a reparar, e eu acho que essa é a fita interessante, que existe uma dimensão muito louca aqui. As plataformas que a gente publica, onde a gente grava muitas vezes e tudo, não são pro que a gente tá produzindo. Então assim, a gente já tá, mano, radicalmente colocando uma ideia que o sistema ele não quer que esteja lá. Um tanto de vez. E o Spotify, inclusive, tem regra de não pagar quando fala mal dele e tudo, não sei o que, mas tanto de vez que eu já xinguei ele na minha plataforma, é isso. Então, assim, a gente pode, inclusive, tendo menos alcance, ser mais sincero, né? Muitas vezes. A gente consegue ser mais direto, a gente consegue trocar uma ideia mais próxima. E aí eu acho que é interessante. Quando o projeto de comunicação, esse que, por exemplo, você, Claire, fazendo aqui, ele é muito sincero, muito direto, muito interessante. Vocês, por exemplo, é o que me colocam muitas vezes pra ter coragem de mexer no meu quintalzinho. Eu quebrei minha enxada mexendo nele, por exemplo. Bom sinal, Só que é isso. Existe, por um lado, eu acho que essa coisa de dar uma motivada. Então, por exemplo, eu comecei a ler muito por causa dos comunicadores que vieram antes de mim. E hoje muita gente olha e fala: caralho, morcego, quero ler tal livro, quero ler tal coisa, o que você achou? E pá, não sei o que, vem pedir opinião. Então é um processo contínuo. Só que o mais importante é, caralho, e é uma coisa que a gente já tá conversando que eu ainda não voltei pra Minas, né? Mas quando eu sair daqui, eu vou aí. Então, pode assim, ter certeza. O projeto de comunicação que eu faço aqui conseguiu me colocar em espaços reais, onde, justo, inclusive, na maioria das vezes não foi nem gravado, que as coisas, as ideias começaram a trazer. Então, assim, e eu falo isso daí pra muita gente quando eu converso no dia a dia. Pô, parça, peguei sua ideia lá, que a gente trocou ideia tal dia pra tal coisa e tal, não sei o quê. Não vou dar direito autoral, não vou me referir diretamente muitas das vezes. Mas depois eu vou chegar pra pessoa e falar: caralho, essa ideia, a gente trocou essa ideia por causa disso daí. Porque é assim que funcionam as coisas. As ideias vão se formulando junto, vão saindo coletivamente e tal. Então aqui eu só tô trazendo, tipo assim, que é o que a gente faz, né? Mais direcionado assim, gente, se a gente pensar por isso daqui, a gente encontra isso daqui. Beleza? O que a pessoa vai fazer com isso, aonde ela vai levar isso, é problema dela. Só que essa é a fita. A gente tá aqui fazendo essa transmissão, fazendo uma pontezinha mesmo. Uma pontezinha bem pequena. É isso, passo de formiga. É a pontezinha. Mas as coisas que saem por fora daqui, quando você vai ver, não é mais uma pontezinha. Que isso? Se o que você e a Claire fizeram, por exemplo, ajudou uma galera que tem uma horta coletiva, um assentamento, um espaço ali que tem não sei o que, a resolver o problema deles, caralho, vocês já resolveram o problema de uma galera. Porque uma pessoa olhou e falou: porra, era isso que tava faltando. Ou se ajudou uma galera a olhar, voltar pro movimento e falar: caralho, teve uma discussão sobre a questão de plantar água, que a gente pode pensar desse jeito pra colocar lá no nosso projeto político, pra gente avançar nisso daqui e tal. Você já ajudou outro movimento. Essa fita. Então, tipo assim, a comunicação nossa, ela se dá muito melhor no convívio, no bagulho e tal, assim. Tanto que é isso. Eu tô exausto de produzir coisa pra internet e tal, não sei o que, blá 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 blá. Ontem, fui gravar lá na tele do Bexiga, que tava tendo um rolê. Aí a Clara Lima, MC de BH, colou e deu um salve na nossa live que a gente tava fazendo. Então, tipo assim, pô, ela pode não fazer a menor ideia de qual seja o projeto, mas eu marquei lá. Então talvez depois ela olhe e fale: caralho, tem uma galera que tá fazendo um jornal e tal, não sei o que, babá. Ou pelo menos que ela ouça a gente uma vez e tal. Assim como, quando eu for em agora, né, que é uma coisa que a gente sempre faz, colar em algum lugar de periferia e tal, não sei o que, fazer uma palestra, principalmente com as crianças, que é pra onde eu geralmente chego, que é pela música, eu vou falar: caralho, vocês lembram da... Agora a galera, né, talvez não saiba mais sobre isso, mas pelo menos os jovens adultos vão saber. Aquela galera da DV Tribo, do Djonga, conhece o Djonga? Pô, ele tem uma parceira, Clara Lima. Foi lá e eu falei: pô, essa menina é dos pichos e é contra a PM e tal. Ela falou: é isso, é nóis, BH é nóis. Tá lá, mano, já era. Eu fiz uma ponte já com a galera ali que eu vou conseguir construir uma ideia já
e vai. Sim. E é isso que é o lindo da comunicação, velho. É muito, muito louco quando você começa a entender que, como tudo, não é um sistema. A nossa comunicação não é aqui. Aqui a gente tá, mano, usando um espaço virtual pra jogar nossas ideias fora, pra refletir, pra pensar, pra imaginar e fazer a galera imaginar o bagulho com a gente. Justo, sim. Só que o que a gente faz aqui vem de experiência que a gente teve, a gente começou a pensar e tal. A gente joga a imaginação, a galera imagina pra lá e tal. Quando a gente vê, tá todo mundo, na hora de colocar o bagulho na prática, imaginando mais do que tá imaginando agora. E aí uma esquerda morta pode voltar a ser uma esquerda viva. Não diretamente, tá? Não tô falando que por causa do Spotify, por causa do podcast, a gente fez isso. Sim, Mas sim, foi sim, uma sim. ponte que a gente usou também pra auxiliar nisso. A comunicação tem que ter, né? Não adianta. É o que a gente tá falando desde o começo, de trabalhar em comunidades e tudo mais, isso tudo demanda muito comunicação, né? As palavras se parecem demais, comunidade de comunicação não é muito à toa, não, né? Caralho, muita comunicação, Né? inclusive. Sim. E é isso, inclusive pra galera de esquerda, porque eu sei que tem muita gente que às vezes não conhece e tem vontade de conhecer, tá? Não é pra idealizar os espaços, mas é olhar e falar, a gente tá dando chance pra alguma coisa diferente. Esse é o ponto. A gente vai quebrar a cabeça, a gente vai errar, a gente vai ver muita merda, inclusive. Só que quando a gente tá em comunidade, a gente resolve as coisas de uma forma diferente, a gente aprende a resolver as coisas. Uhum. E é esse o ponto. Mano, a gente descobriu as coisas como? Indo atrás, tentando entender, se perguntando e tal, não sei o que, se unindo, conversando com as pessoas mais velhas. Justo, sim. É isso. Façam Sim, isso, tá sim. ligado? E bebam muita água, porque também tá foda. O fim do mundo talvez não chegue. Eu espero que a gente consiga o fim do capitalismo antes. Mas de qualquer jeito, esteja hidratado pra qualquer fim, por favor. Com certeza. Sempre bem importante. Mas beleza, eu acho que, né, a gente trocou uma ideia bem abrangente, a gente falou de muita coisa. De novo, né, já vai ficar o convite pra você voltar. Demais, muito bom o papo. Dá vontade de eu te ligar só pra gente ficar trocando essa ideia. Vamos fazer isso também, por favor. Ficar conversando à toa. Só pra gente favor. falar da vida. Nossa, sim. Não, na verdade, Muito isso tem bom, que ser muito bom. presencialmente, esse que é foda, né? Não, Eu vou me organizar pra ir pra aí. Não, mas uai, eu também tenho que arrumar um jeito pra ir, Não, né? não precisa. Mano. Definitivamente, eu acho que eu não gostaria muito. Mas, né? Não, é tem bom dar uma volta. É bom. Tem que dar uma volta. Mas eu acho que é isso aí, agradeço demais. Eu que agradeço, né, viu, família? Muito o obrigado papo. pelo espaço, pelo convite. É uma honra do caralho. Então. É toda Obrigadão nossa, pra pode galera, ter mano, certeza. que aguentou ouvir nós até agora. Muito obrigado. Certeza que vai ter. Valeu demais. E quiser deixar mais alguma mensagem, além do Beba Água. Família, vou deixar mais um jabazinho, tá? Mas tem Isso, um por livro favor. meu chamado Por uma Implosão da Sociologia. Ótimo. Lá na editora Terra 100 Anos, tá? Ele é um livro que eu, inclusive, não ganho pela venda dele pela internet, então podem comprar à vontade. Ele tá, acho que 25 conto, bem baratinho. E, mano, é um livro bem de como foi o bagulho aqui, como a gente tenta fazer, de começar a jogar umas ideias, tá ligado? De começar a jogar umas ideias. Então compra o livro, passa ele pra frente, doa. Se quiser, manda mensagem que a gente vê um jeito de te entregar, te enviar, dá um jeito aí. Só faz as ideias correr, que é isso. É nóis. É isso aí. E lembrando também que a Caverna do Morcego também tem um Apoia-se. Também tem um né? apoia-se, Então, por favor, gente. Obrigado. quem quiser apoiar, tem o Pix dele também. É isso. Vamos Tá tudo deixar nas tudo redes nas sociais. referências. Aqui vocês nas redes apoiam o sociais. Muda Floresta, tá? Aqui vocês apoiam o Muda Floresta. Isso aí. Quando vocês forem lá na caverna, a gente fala de apoiar a caverna. Aqui vocês apoiam o Muda. Não, mas tem que apoiar todo mundo, porque a gente acabou de falar isso. É verdade. Tem que apoiar a comunidade, a gente tem que se apoiar e tamo junto demais. Valeu, eu que te agradeço muito pelo papo e vamos voltar pra gente conversar mais, com certeza. Valeu. Bom, Zé, Claire, que infelizmente não estava aqui nessa troca de ideia com a gente, galera que acompanha o Muda Floresta, também galera aí, né, da caverna que vim colar pra ouvir, não esquece de seguir a galera aqui do Muda Floresta, né? Queria agradecer essa oportunidade de verdade, de coração. Eu acho que essas trocas de ideias que a gente tem
vem de muitos espaços de luta e de discussão e de atividades que já venham apontando nesse sentido, e aquele momento que a gente olha e fala, tá, não sou o único pensando nisso, minha ideia não vem só de mim, vem de trás, tem muita gente fazendo isso, muita gente pensando, e como que a gente se junta, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio, a gente deixar de se separar e começar a se juntar, tá ligado? Começar a fazer, voltar a fazer aliança mesmo, assim, de segurar um no braço do outro e falar, ó, eu tenho semente de alguma coisa, eu tenho uma ideia tal, cada um faz uma coisinha ali, e quando a gente vê, a gente fez o bagulho funcionar, tá ligado? É isso, né? O próprio cuidar da terra, ele tem essa questão coletiva, e principalmente quando a gente pensa em cuidar da terra não só para você ter ali sortinha, embora seja muita coisa, né? Mas quando a gente pensa de olhar e falar, caralho, a gente tem todos esses problemas, a gente precisa resolver eles, mano. E é isso. E eu acho que ouvir vocês, acompanhar você e a Claire nesse projeto, né? Que vocês estão longe de mim, infelizmente. Queria tomar café da tarde todo dia com vocês. Mas eu acho que esses momentos são os momentos onde a gente começa a olhar junto, tá ligado? A pensar junto. Então, não tenho palavras pra agradecer. Espero que a galera que ouviu também, mano, curta. Vou fazer um jabazinho, tá? Bem rápido, mas família, além de me seguir, ver meus projetos e tal, eu tenho um livro pela editora Terra Sem Amos, o Por uma Implosão da Sociologia, tá ligado? O livro no site deles é extremamente barato, você não paga o frete. E é isso, tá? Acho que tá R$ 25, se não me engano. Então, assim, muito hiper mega barato. Justamente eu optei por tirar a minha parte de recebimento para geral ter acesso. E faz um passo disso, né? Quando eu não tenho sementes das coisas que eu planto para mandar para frente, essas sementes das ideias a gente manda para frente, né? A gente passa. Então é isso. Novamente agradecer aí por esse episódio, pelo convite, por esse papo. Enfim, é nóis. Muito obrigado, viu?